Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos começar com a aula sobre lógica. A lógica tem a ver com a construção da tabela verdade. O que é isso? Nós temos basicamente as proposições. Tá? O que é uma proposição? Proposição é uma determinada informação. Por exemplo, 2 é par. Isso é uma proposição que eu chamei de P. Uma outra proposição é Bauru é capital da Itália. Uma outra proposição. R, posso considerar, não são só 4, tá? Você pode ter infinitas aqui. T, tá. Vamos pensar, o número menos 2 é igual a 2. Isso é uma proposição R. Uma proposição S, 4 igual a 4. Certo? Dessas proposições, você vai analisar duas situações, duas possibilidades, né? Vamos começar com o P, que ela pode ser verdadeira ou falso. Uma proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa. Ok? Muito bem. A proposição que, ela também pode ser verdadeira ou falsa. Aí o que acontece? Se a proposição P for verdadeira, eu vou analisar agora a próxima, que é a situação de ser verdadeiro ou falso. Tá? Essa vai ser a construção da tabela verdade. Você pode ter uma informação P considerada verdadeira e uma informação Q considerada verdadeira, ou uma informação P considerada verdadeira e Q é falso, ou P é falso, Q é verdadeiro, ou Q é falso. Então, igual aquela árvore de probabilidades, aquela árvore que eu construí no princípio fundamental da contagem, certo? Com o R, ocorre a mesma coisa, né? Na situação da proposição R, ela pode ser verdadeira ou falsa. Mas se eu estiver aqui, nesta situação, nesse caminho, né? Eu posso escolher falso ou verdadeiro. Aqui eu mudei a ordem, mas não tem problema nenhum, né? Aqui é verdadeiro ou falso, e assim por diante. Esse é o princípio da construção da tabela verdade. Vamos pôr aqui falso. Pronto. Tá certo? E assim por diante. E o S, mesma coisa. E assim vai. Verdadeiro ou falso. Tá? Nessa condição, eu tenho que o 2 é par. É considerado verdadeiro? Sim. Pela definição, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8 é par. Pode considerar o 0 como par também, tá bom? Bauru é capital da Itália? Não, né? Não. Então é uma informação falsa, tá vendo? Então esta proposição é falsa. O menos 2 é igual a 2? Não, é uma proposição falsa, está vendo? E o 4 é igual a 4 é uma proposição verdadeira. Então nesse caminho PQRS, analisando todas essas proposições, nós teríamos que andar por qual caminho? Esse caminho aqui, ó. O P, o 2 é par, né? O Q é falso, então eu venho para cá. Né? Esse é o caminho que a gente está traçando. Ó. O R é falso, não é verdade? Então estaria traçando esse caminho. Beleza? E o S é verdadeiro, então estaria no caminho da verdade aqui. Então eu estaria analisando essa linha da tabela verdade. Tá? Esse é um grande início. O que nós vamos falar um pouco agora é da negação. Então, o que seria a negação da proposição P? Qual é a negação? Deixa eu escrever aqui.
a negação de uma proposição, a negação da proposição Q, a negação da proposição R e a negação da proposição S. Tá? A negação é representada por esse tipo. Qual é a negação da proposição dada como P? É fácil. 2 é par, a negação é o quê? 2 não é par. Então é simples, né? Bauru é capital da Itália? Não. Bauru não é capital da Itália. Não é capital da Itália. Ok? Qual é a negação do R? Menos 2 é diferente de 2. Essa é a negação do menos 2 é igual a 2. Qual é a negação do S? 4 é diferente de 4. É a negação do S. Obviamente, a negação da verdade é o quê? É o falso. Então, a negação do P é falso. A negação do quê? Verdadeiro. Então, verdadeiro. Tá aparecendo o V aí? Vê aí se está aparecendo, tá? A negação do R, verdadeiro, olha lá, porque era falso, então a negação do falso é o quê? É o verdadeiro, né? E a negação do S é falso, entende? Agora vamos começar a construção das tabelas, ok? Turma, vamos supor que eu tenho uma informação, uma proposição P e uma proposição Q. Vamos construir a tabela verdade usando a seguinte proposição. O número 2, ele está como sendo? Vamos supor solução de uma determinada equação, tá? E na proposição Q, ele também é solução de determinada equação. Este símbolo que você está vendo aqui é a intersecção. Então, se eu tenho uma solução 2 e uma solução 2, e aqui é verdadeiro, né? Então vamos pensar que verdade é bolinha cheia e o falso é bolinha vazia, tá? Aí fica fácil para você memorizar essa tabela verdade. Então, quando a proposição é verdadeiro com verdadeiro, quer dizer, bolinha cheia para nós é o verdadeiro, eles têm algo em comum, né? Então, verdadeiro e verdadeiro têm algo em comum. Então, o que eles têm em comum? O 2. Então, verdadeiro. Bolinha cheia. Agora, o P é falso, tá? E o Q é verdadeiro. Então, eu vou pintar aqui e vou apagar aqui, ó. Então agora o que é verdade, tá? Eles têm algo em comum? Não, porque aqui é o falso e aqui é o verdadeiro. Então toda vez que tiver falso e verdadeiro, ou verdadeiro e falso, né? Eles não terão nada em comum. Então bolinha vazia, então é falso, tá? Se tiver bolinha vazia e bolinha vazia, eles têm algo em comum? Não. Então, falso e falso também é falso. Tá? Essa é a primeira tabela verdade que você tem que começar a entender. Agora eu vou apagar. Turma, agora a condicional ou. Então eu tenho uma proposição P ou Q. O modelo mais fácil para você entender a tabela verdade, que eu acho, é isso aqui, ó. Se você tem a bolinha cheia verdade, verdade, e aqui eu tenho o elemento em comum, então eu posso pegar o 2 ou o 2. Quer dizer, o 2 pertence a esse conjunto e o 2 pertence a esse conjunto. No ou é assim, pertencer a esse ou pertencer a esse é verdadeiro. Então aqui, esse com esse é verdadeiro. Por quê? Ou o número 2 pertence a esse, ou ele pertence a esse.
então é verdadeira essa informação, porque ele pertence num deles, tá? Agora aqui, ele não pertence a esse e não pertence a esse. Então o que acontece? Ele não é da união, né? Lembra que o ou representa para nós na teoria dos conjuntos a união? Então o que eu tenho? União, né? Assim. Então o que eu tenho que entender aqui? Na tabela verdade, nós temos essas possibilidades aqui, ó. Verdadeiro e verdadeiro das proposições. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso. E falso, falso. Não é isso? Nessa condição, o ou aqui é o quê? Verdadeiro, porque o 2 pertence ao conjunto. Verdadeiro e falso é tudo verdadeiro. Ó. Verdadeiro e falso vai dar o verdadeiro, porque aqui o elemento 2 pertenceria ao conjunto. Né? União, a união aqui. Agora aqui não, né? Então aqui, e tanto faz a ordem, né? Verdadeiro ou falso, falso, verdadeiro. Então aqui é verdadeiro e aqui é falso, ok? Falso com falso vai dar falso. Essa é o melhor modelo para você memorizar essa tabela verdade de informações. Por quê? O examinador vai considerar uma determinada informação, P, certo? E vai considerar uma determinada informação Q. Vamos supor, Bauru, capital da Itália. Então eu posso estar aqui ou aqui, não é? Não é isso? Aí na informação Q, ele coloca que 2 é igual a 2. Não é verdadeiro? Então nós estamos nessa coluna, nessa linha aqui, ó. Tá? Olha lá, estamos nessa linha. Você percebe que tem duas informações completamente diferentes. Mas aí você construiu a tabela verdade e pega a informação que ele deu, na hora da união, o que vai acontecer? Então, se ele escreve lá qual é a proposição verdadeira, vai estar escrito Bauru é capital da Itália ou 2 igual a 2. Então a informação verdadeira. Fica muito difícil você analisar isso se não tiver a tabela verdade. Vamos supor que eu tenha então, por exemplo, Bauru, capital da Itália. Eu tenho essa informação. E aqui 2 é diferente de 2. Qual é a linha que eu vou andar? Qual é a linha que eu vou estar? Eu vou estar nessa linha aqui, ó. Eu vou estar nessa linha aqui. Então vamos lá. Qual seria a alternativa verdadeira? Ele diz, Bauru é capital da Itália ou 2 é diferente de 2? Não é essa linha aqui? Então qual seria a resposta verdadeira? Falso. Certo? Então se ele fala, a proposição falsa é, você responde, Bauru é capital da Itália ou 2 é diferente de 2. Você vê que é muito abstrato esse assunto se você não organizar isso aqui, ó. Então organize isso aqui na sua cabeça, monta a tabela verdade e depois você vai para a informação que ele deu no problema, porque não tem nem pé nem cabeça se você parar para pensar na nossa lógica do dia a dia, né? Agora na lógica matemática tem tudo a ver. Turma, uma brincadeirinha só para estimular o raciocínio, tá? Vamos pensar num queijo suíço. O queijo suíço, ele tem bastante furo. Verdadeiro? Verdadeiro. Quanto mais queijo, mais furo. Verdade? Verdade. Quanto mais furo no queijo, quanto mais furo, menos queijo. Verdade? Verdade. Conclusão, quanto mais queijo, menos queijo. Deus é amor. O amor é cego. Stevie Wonder é cego. Logo, Stevie Wonder é Deus. Turma, outro dia eu estava dando aula, né? Um aluno falou assim, professor, quem é você? Você não é ninguém. Você não é nada. Você não é ninguém. Aí eu pensei comigo, ninguém é perfeito. Eu sou perfeito. Deus é perfeito. Então eu sou Deus. Mas peraí, Stevie Wonder é Deus. Então eu sou Stevie Wonder.